Boa tarde, pessoal. Marcelão na área. Estamos aqui ao vivo em definitivo, direto de Londres. Estou esperando a Claudinha chegar para a gente fazer o do trono hoje. Do trono no capítulo. Deixa eu ver aqui qual é o capítulo. Você não sabe, não? Sei, 44. Tá bom? Pare de ser bobo e pare de achar que tá me enganando. Capítulo 44 de Ezequiel. A glória do Senhor continua enchendo o templo. Olha só que extraordinário, que fantástico, que sensacional, que top essa experiência. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que eu estou extremamente apaixonado por este capítulo. Eu estou completamente apaixonado por este livro. Eu estou completamente apaixonado por esse profeta e por esse Senhor que nós temos, que é o nosso Deus e o nosso Pai, nosso príncipe da paz. E para mostrar e demonstrar o quanto que eu sou apaixonado por ele, eu queria fazer uma oração inicial aqui e dizer: grandioso Pai, maravilhoso Deus, príncipe da paz, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa sua história, muito obrigado pelas histórias que antecederam essa história e obrigado também pelas histórias que vieram depois dessas, como a minha história, por exemplo. Deusinho amado, Pai bendito, grandioso e extraordinário, agradeço imensamente por cada um dos momentos que nós passamos juntos, que é uma construção de vida, é uma construção de história, é uma construção de intimidade. E quero te sentir, Pai, cada dia mais perto de mim. E quero que o Senhor me sinta cada dia mais perto de Ti. E como o Senhor fez aqui na construção do templo, coloca, Pai, em nome de Jesus, entre o santo e o profano, no mínimo 250 metros de distância, para que não seja sujo, para que nem veja, em nome de Jesus. Pai, nós te oramos, Senhor. Eu quero agradecer por cada um desses momentos. Oramos também não só para agradecer, mas para pedir que continue com essa paz que excede todo o entendimento, a tua glória, o teu poder. Grandioso Pai, Deus bendito e maravilhoso, Santo Conselheiro, te agradeço imensamente e gostaria de te pedir que o Senhor estivesse aqui nesse momento. Continue aqui conosco nesse momento. Pai amado, Pai bendito, nos enchendo com a tua presença, com o teu amor, com o teu espírito, nos ensinando e interpretando a tua palavra. Pai maravilhoso, que esse sentimento de solidão, esse sentimento de revolta, esse sentimento de tristeza, esse sentimento de angústia, esse sentimento de abandono, ele não reverbere, ele não ecoe, ele não se propague mais e mais. Que aqui neste momento e agora, tudo seja soso, nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Seja salvação, seja libertação e seja cura em nossa vida, Pai amado. Em nome de Jesus, assim te oro e assim já te agradeço. Amém. Simbora. Olha só, quero dizer uma coisa para vocês. Capítulo 44, ele vai falar sobre o portão leste. Lembra que nos capítulos anteriores o perigo viria pelo norte e pelo leste vem a glória de Deus. Então o homem me fez voltar para o portão exterior do santuário, que dá para o leste, onde estava fechado, e o Senhor me disse, preste atenção no que o Senhor disse para ele: este portão permanecerá fechado, não haverá de ser aberto, ninguém entrará por ele, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ele, por isso permanecerá fechado. Quanto ao príncipe, ele se assentará ali por ser príncipe, para comer o pão diante do Senhor. Entrará pelo vestíbulo da porta e sairá pelo mesmo caminho. Seja bem-vinda, minha irmã. Deixa eu te chamar aqui para a gente ir. E ele diz mais assim:
Depois o homem me levou para a frente do templo, passando pelo portão do norte. Olhei, e eis que a glória do Senhor enchia a casa do Senhor. Olhei, e eis que a glória do Senhor enchia a casa do Senhor. Então caí com o rosto em terra. Oi, Kika, seja bem-vinda, minha amiga. Caí com o rosto em terra. E o Senhor me disse: olha só o que Deus nos diz a partir deste momento. Ele diz exatamente assim: Filho do homem, preste atenção, veja com os seus próprios olhos e ouça com seus próprios ouvidos tudo o que eu disser a respeito de todas as determinações da casa do Senhor e de todas as suas leis. Preste atenção na entrada do templo. Preste atenção na entrada do templo e em todas as saídas do santuário. Diga aos rebeldes, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, basta de todas as suas abominações. Ó casa de Israel, porque vocês levaram estrangeiros incircuncisos de coração e incircuncisos de carne para estarem em meu santuário e profaná-lo, a saber, o meu templo, quando oferecem o meu pão, a gordura e o sangue. Vocês quebraram a minha aliança, fazem todas essas abominações. Vocês não cumpriram as prescrições a respeito das minhas coisas sagradas, mas constituíram estrangeiros para executarem o serviço no meu santuário em lugar de vocês. Vocês estavam com preguiça e ainda delegaram o serviço de vocês para pessoas sem aliança que feriram e profanaram o meu templo. Assim diz o Senhor: nenhum estrangeiro que se encontra no meio dos filhos de Israel, incircunciso de coração ou incircunciso de carne, entrará no meu santuário. Os levitas, porém, que se afastaram de mim quando Israel se desviou, que se desviaram de mim para ir atrás dos seus ídolos, levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, eles poderão servir no meu santuário como guardas dos portões e ministros dos templos. Levita é aquela pessoa que serve no templo. Vamos embora, vou chamar de novo, Claudinha. Levita é aquele ser que serve no templo de qualquer forma que seja. Eles matarão os animais do holocausto e do sacrifício para o povo e estarão diante do povo para servir. Mas porque serviram ao povo na presença dos seus ídolos e puseram diante da casa de Israel um tropeço que levou a cair em iniquidade, por isso eu jurei a respeito. Seja bem-vindo, João. Jurei a respeito deles, diz o Senhor Deus, que eles levarão sobre si a sua iniquidade. Não se aproximarão de mim, mas me servirem no sacerdócio, nem se aproximarão de nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha, as suas abominações que cometeram. Preste atenção nisso que Deus está dizendo. Ele está dizendo: não se aproximará o profano do sagrado. Eles podem servir no portal, nos portais, nas portas, mas como sacerdote, dentro do Santo dos Santos, ali ele não pode. Cláudia saiu. Ali ele não pode verdadeiramente. Ali ele não pode verdadeiramente entrar, porque não dá para misturar. Contudo, eu os encarregarei da guarda do templo, de todo o serviço e de tudo o que tiver que ser feito nele.
E os deveres dos sacerdotes, aí ele descreve quais são os deveres dos sacerdotes. Preste atenção nisso. Quem é o sacerdote? Logo depois que o nosso pai, o nosso irmão Jesus Cristo teve aqui, bateu um papo com a gente, ficou 33 anos e meio morando com a gente e mostrando que tudo aquilo que a gente diz que é impossível fazer, que é possível fazer, ele morreu e vazou. Desde quando isso aconteceu, nós somos geração eleita, nós somos, tá bom, Claudinha, nós somos sacerdócio, nós somos geração santa. Então, a partir deste momento e a partir daí, o que acontece no processo? Acontece no processo que nós somos os sacerdotes. E aí você quer saber o dever de você enquanto sacerdote? O seu dever enquanto sacerdote é cumpriram as prescrições do meu santuário quanto aos filhos de Israel, se desviaram de mim, mas eles aproximarão de mim para me servirem e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Olha, da Maria vem. Diz o Senhor Deus. Diz o Senhor Deus. Eles entrarão no meu santuário e se aproximarão da minha mesa para me servirem e cumprirão as minhas prescrições. Quando entrarem pelos portões do átrio interior, usarão vestes de linho. Não deverão usar nada feito de lã. Quando servirem nos portões do átrio interior ou dentro do templo, deverão usar turbantes de linho na cabeça e calções de linho sobre as coxas. Não deverão usar nada que os leve a suar. Quando saírem para o átrio exterior, junto com o povo, deverão tirar as suas vestes com que ministraram, deixando-as nas santas câmaras, deverão usar outras roupas para que, com as suas vestes, não santifiquem o povo. Não raparão a cabeça, nem deixarão o cabelo ficar comprido. Pelo contrário, devem cortá-lo como convém. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio inferior. Cara, sobre isso aqui, eu tenho uma coisa extraordinária para falar. O sacerdote não se casará nem com viúva, nem com mulher divorciada, mas somente com uma virgem da linhagem da casa de Israel, ou com uma da viúva de um sacerdote. Os sacerdotes ensinarão o meu povo a distinguir entre o santo e o profano, e lhe darão entendimento entre a diferença entre o impuro e o puro. Quando houver litígio, eles atuarão como juízes, como aconteceu a respeito da circuncisão depois de Jesus Cristo, que eles agiram como juízes para definir se precisava ou não da circuncisão de carne, sendo que eles já eram circuncisos de coração. Então, quando houver briga, litígio, eles atuarão como juízes, decidindo a questão segundo o meu direito. Guardarão as minhas leis e os meus estatutos em todas as festas fixas e santificarão os meus sábados. Não se aproximarão de nenhuma pessoa morta, porque se contaminariam. Apenas se o morto for pai, mãe, filho, irmão ou irmã, que não tiver marido, poderão se contaminar. Depois que ele se purificar de novo, deverá esperar 7 dias, no dia em que ele deve entrar no lugar santo, no átrio interior, para ministrar o lugar santo. Apresentará sua oferta no pecado, diz o Senhor Deus. Os sacerdotes terão uma herança. Eu sou a sua, os sacerdotes terão uma herança. Eu sou a sua herança. Vocês não lhes darão nenhuma propriedade em Israel. Eu sou a sua propriedade. As ofertas de cereais, as ofertas pelo pecado e as ofertas pelas culpas, eles comerão, e toda coisa consagrada em Israel será deles. Isso aqui eu quero fazer uma piada em relação a isso.
o melhor de todos os primeiros frutos de toda espécie, de toda oferta, de toda espécie serão dos sacerdotes. Também a primeira parte do cereal moído vocês darão aos sacerdotes para que façam repousar a bênção sobre a sua casa. Os sacerdotes não comerão nenhum pássaro ou animal que tenha morrido por si mesmo, ou que tenha sido dilacerado por outro animal. E aí acabou o capítulo. Oi, Claudinha! Como é que tá? Dificuldade para entrar, hein? O que me chama a atenção aqui é o seguinte: quando a gente está falando sobre o sacerdócio, e aí eu falei assim, mas nós hoje somos sacerdotes, geração santa, povo eleito. E após Jesus Cristo, Deus é o mesmo ontem, hoje, para todo sempre. Então o que que muda em relação a isso aqui depois da vinda de Jesus Cristo? É porque o Santo dos Santos, ele foi rasgado o véu de cima a baixo ou de baixo para cima. Agora eu não me lembro, mas eu acho que é de baixo para cima, né? Não, de cima para De baixo, cima como para se baixo. Deus De tivesse cima para rasgado. baixo. Exatamente. De Como se baixo Deus para não, foi cima. Deus quem rasgou mesmo. Isso, é isso aí, como se Deus. E aí ele rasgou o véu de cima para baixo e abriu a porta da casa dele para intimidade para qualquer um que quiser, após a morte de Jesus Cristo. Essa é a diferença. Mas os pecados e as coisas ruins ainda é proibido para todos. Nenhum sacerdote, ele diz assim, nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio anterior. Olha só que extraordinário isso. Aí fala assim, então quer dizer que beber vinho não é pecado. Eu já li a Bíblia, estou quase terminando ela pela primeira vez. Eu já participei de alguns estudos e prestei atenção em algumas pregações e não há pecado em beber, ok? Mas eu vou dizer uma coisa para você. Existe umas coisas na palavra de Deus que diz: se o comer carne escandaliza seu irmão, não coma carne. Ele diz assim também na palavra dele. Olha só, vou dizer uma coisa para você. Se Fuja da aparência do mal. Ele diz isso, certo? E uma outra coisa, pergunte ao dono da casa se ele quer que você beba. Essa foi uma coisa extraordinária que eu li agora há pouco, que me chamou muita atenção, que eu achei muito top, que é: quem é o dono da casa? A gente prestou atenção que Deus enche o templo, ele entra, ele muda, ele põe as coisas no lugar, certo? Ele faz tudo direitinho e aí ele é o dono da casa porque você permitiu. Senhor, entre aqui, habite, faça o que você quiser, o Senhor é dono da casa. Se ele é o dono da casa, quem decide se você bebe ou não é ele. E aí pergunte para ele. Pergunte exatamente para ele, Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? Que eu tome uma tacinha, que eu tome duas tacinhas, que eu tome um barrilzão, Sem contar porque que a ele palavra fala dele diz. bebeis e não vos embriagueis, né? E se a gente for olhar, qual é a porcentagem de, por exemplo, vai olhar lá na internet, no Google, né? A porcentagem de bebida alcoólica que te faz ficar embriagado e te impossibilita a dirigir. Qual é a porcentagem? Então, assim, se você não pode beber para dirigir porque você está embriagado, né? Mesmo com uma tacinha, mesmo com um pouquinho, você está embriagado. Uhum, Então, quando a palavra de Deus diz: bebei e não vos embriagueis, será que eu posso beber? exatamente. E Então, aí você assim, vai são perguntar pro coisas. dono da casa. Se o dono da casa tá É, aí, se o dono da casa tá aí mesmo, entendeu? Você vai se surpreender com a resposta dele. Vai se surpreender com a resposta exatamente. dele. Meu pai costumava dizer assim: Exatamente. oi, você Deixa quer que Deus participar da responda. Live de novo? Mas você tá muito pra frente, menino. Meu pai costumava dizer assim: ninguém se torna alcoólatra bebendo um barril de chope, de cachaça, de aguardente. Começa com um pouquinho, um pedacinho, um dia de cada vez. E quando você menos percebe, sendo Qualquer não vício, né? exatamente, você não consegue se livrar dele. Então pergunte para o dono da casa. Pergunte verdadeiramente para o dono da casa. Ei, senhor dono da casa, o que queres que ingira? E é com tudo, sabe, Cláudia? É com. Eu tava até. A piada é justamente isso, ó. Ele diz assim:
A piada é aqui, ó. As ofertas de cereais e as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa, eles comerão e toda coisa consagrada em Israel será deles. Você imagina, dos sacerdotes. Você imagina se não era tudo gordinho, os sacerdotes. Porque comia pra caramba, né, Não velho? é? Por isso que crente gosta de comer Não é? muito, por causa disso, rapaz. Né? Porque tem que comer pela Porque expiação todo do mundo pecado virou de todo sacerdote, mundo. né? É. Tem que comer pela expiação de pecado pra cacete, rapaz. Como diria minha mãe Não falava é? assim, rapaz, vou comer pra caramba. Então os É, desse sacerdotes jeito. terão uma herança, olha só, mas pense no extraordinário. Os sacerdotes terão uma herança. Eu serei a herança dos sacerdotes. Quem é que não quer a herança dos sacerdotes? Me vem à minha cabeça esse Verdade. capítulo, Cláudia. 3 momentos na Bíblia. O primeiro momento foi a primeira cheia do templo. Ele veio lá com Moisés, quando eles terminaram, saíram do Egito. E aí eles acamparam ali. Deus mostrou como é que ia. Do mesmo jeito que ele fez com Ezequiel aqui, ele mostrou para Moisés, entendeu? E disse: o Espírito Santo vai te É, ensinar como é olha, que vai fazer as Papai do coisas. Céu é lindo, né? Quer ver? Vai lá. Tá em Gênesis 17:10, Deuteronômio 10:16 e, Êxodo e 40, de Romanos 33 a 34. 2:25 e 29. Aí ele Finalmente vai falar, Moisés. Ah, diga. ele vai falar exatamente sobre isso, né? Ele vai É, falar sobre exatamente sobre isso. esse encher da casa. Pode Exatamente. falar. Eu Você tenho já um comentou. texto aqui. Eu tenho um texto aqui que eu recebi hoje de uma pessoa que eu amo muito, que é muito extraordinária. Quero agradecer esse texto que vai complementar tudo isso que a gente está falando. Ele diz assim: finalmente Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim Moisés terminou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Isso está em Êxodo 40, 33 e 34. Preste atenção nisso aqui que eu vou falar, Cláudia. Após uma revelação, Deus te dá uma missão. É isso que aconteceu com Isaías, é isso que aconteceu com Elias, é isso que aconteceu com Eli, é isso que aconteceu com todo sacerdote, todo profeta, isso aconteceu com Samuel, como quando ele era pequenininho, Deus revelou alguma coisa para ele lá, Ana deixou ele lá, ele era uma criança e Deus falou assim: Samuel, Samuel, que é chamado por Deus, Samuel. E ele foi lá e achou que era Eli que estava chamando ele. Todas as vezes que Deus te dá uma revelação, Deus te dá uma missão. Todas as vezes que ele te dá uma revelação, ele te dá uma missão. Após uma revelação, Deus te dá uma missão. O próximo nível da revelação e glória é antecedido pela conclusão da revelação anterior. Enquanto não fizermos o possível, Deus não fará o impossível. Enquanto eu não fizer o possível, Deus não fará o impossível. Não esqueça, nem sempre Deus vai te dar o peixe, mas te ensinará a pescar. A Agarre as gente não. oportunidades de Deus. Veja oportunidades no meio às dificuldades. Deus te deu a matéria-prima e você faz a obra-prima. Que promessas ainda não se cumpriram sobre a sua vida e que ainda dependem de você e por isso que não foram cumpridas. Pense bem, uma promessa não é uma evidência sobre o seu futuro. Uma promessa não é uma evidência, uma certeza, uma clareza sobre o seu futuro. Por quê? Porque ele precisa de uma ação sua para isso acontecer. A promessa, ela é uma autorização de Deus que deu, mas os passos são seus. Os passos para realizar a promessa se cumprir na sua vida são seus. A cura, a libertação, o ser cheio, o ser vazio, o pedir, pedir, abre-se-vos-á, o buscar e acharei, todas as promessas, elas passam pelo teste do tempo e pelo teste da sua ação. Deus te dá a Da matéria-prima, obediência.
Deus te dá a matéria-prima para você realizar a obra-prima. É isso que ele está falando. Deus lhe deu, mas os passos são seus. A sua parte sempre terá que ser feita. O que compete a você, ninguém poderá fazer em seu lugar. Então, faça o que Deus te pede e tenha um ótimo e abençoado 2021. Obrigado por existir. É um texto extraordinário que fala sobre uma coisa sensacional da palavra de Deus. Então, é uma coisa interessante, Marcelo, porque você vê lá no 7, né? No 7 você vê ele falando exatamente isso, né? Que se você não obedece, se você faz contra a vontade e a palavra dele, se você não cumpre, né? O 7, o 8, o 9, ele fala que se você não cumpre, se você não faz a vontade dele, então aí é que as coisas vão acontecer de errado, né? Ele fala assim, ó, porquanto não, perdão, o 8, não cumpristes as prescrições a respeito das minhas coisas sagradas, antes constituístes em lugar estrangeiro para executarem os serviços no meu santuário. Então ele vai falando assim, quando você falou assim, passa pelo teste, ele passa pelo teste da obediência também. Se você não cumpre aquilo que ele designou, que ele mandou, entendeu? Então, a probabilidade de não dar certo é muito grande também. Eu vou dar uma olhada aqui que a bomba desligou. Tá bom. Não Tá? vai jogar o celular dentro não, viu? Então é exatamente isso que Cláudia está falando. É muito importante nós percebermos, dentro do nosso processo de crescimento, a nossa responsabilidade em alcançar o extraordinário. Tudo aquilo que você imagina, tudo aquilo que você pensa, Deus já pensou. Tudo aquilo que você sonha, Deus já sonhou. E ele diz na palavra dele: eu sei os pensamentos que tenho a seu respeito, a vosso respeito. Eles são maiores que os seus pensamentos, os meus planos são maiores que os seus planos. Então, preste atenção e foque sempre em crescimento exponencial, seguindo verdadeiramente os passos de como é o seu pai, de como é o seu irmão, e sempre cheio daquilo que Deus nos prometeu, que é o Santo Espírito dele dentro de nós. Foque nisso. A segunda cheia do templo foi, Deus mostra, olha só que extraordinário, nesses 3 momentos, Deus mostrou como as coisas devem ser. No primeiro momento, Deus mostrou como deve ser o templo, o tabernáculo e todos os detalhes, inclusive as roupas, pela primeira vez na humanidade, inclusive como deveriam ser as roupas dos sacerdotes, como deveriam ser cada uma das colunas e tudo mais. E essa tenda e esse templo, ele era móvel na época de Moisés. Ele era móvel. Depois disso, houve a necessidade e Davi encheu o seu coração de desejo de construir um templo físico para o Senhor. E Deus falou assim: não será tu que vai construir. O Davi idealizou o templo, Davi pensou no templo, Deus passou todas as arquiteturas, deu o direcionamento, as medidas, assim como ele fez com Noé em relação à arca, assim ele fez também em relação ao templo, ao seu templo físico. E no último dia houve holocausto, houve adoração, houve arrependimentos de pecados, houve louvores ao Senhor. E aí, quando isso aconteceu, Deus encheu o templo pela uma segunda vez. Ele dá o direcionamento e enche o templo. Dá direcionamento, conserta e enche a casa. E depois que ele fez isso, ele chamou Salomão no secreto e falou assim: este povo que me orar e me buscar, eu ouvirei as suas preces e sararei a sua terra. É muito importante a gente entender esse processo do crescimento. E agora a terceira cheia, nas visões de Ezequiel, ele está mostrando a Ezequiel como que as coisas deveriam ser. Todas as medidas do templo. O porquê dessas medidas? Direcionamento. Deus
não nos deixa no escuro. Marcelo, mas eu não consigo de verdade enxergar o direcionamento de Deus. A sua sintonia, ela não está na mesma sintonia que o Pai. Peça para mudar a sintonia para a sintonia do Pai. Entenda que a sintonia do Pai é santificação do Espírito. Obrigado pela resposta. É santificação. É você conseguir matar a sua carne e dar espaço para a sua alma governar através do direcionamento do Espírito, que é sempre colado com o Espírito de Deus. Preste atenção nisso. E a partir deste momento você consegue entender, perceber e realizar coisas de momentos, de formas extraordinárias. Por quê? Porque Deus te dá a matéria-prima, mas quem faz a obra-prima é você. Ele direciona, ele capacita, ele diz como deve ser, mas o realizar, o fazer, é preciso que seja seu. É necessário que seja seu em todos os momentos da sua vida, em todos os momentos da sua vida, em todos os momentos da sua história. Tá joia? Claudinha tá por aí, quer acrescentar e falar mais alguma coisa? Os sacerdotes terão uma herança. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. A herança do Senhor são os filhos e o fruto do ventre é o seu galardão, está escrito na palavra de Deus. O Senhor será herança dos seus sacerdotes. Preste atenção nisso que eu estou te falando. O Senhor, nosso Pai, nosso Deus, grandioso Pai, Ele é a herança dos sacerdotes. E quem é sacerdote? Então não faça pela grana, não faça pela vida em abundância, não significa que você não vai tê-la. Não faça pelo não conseguir, por medo de Deus te castigar de alguma forma. Não faça verdadeiramente por isso. Faça porque Deus é a herança, porque Deus é o propósito, porque Deus é o nosso motivo de levantarmos todos os dias para alcançar uma vida em plenitude, uma vida extraordinária. Tá joia? Vamos mais uma vez orar para a gente encerrar. Enquanto a Claudinha, vê se ela volta aí para terminar, para ver se ela tem alguma observação, tá joia? Grandioso Deus. Assim como aconteceu, Pai, na primeira cheia do templo. Assim como aconteceu, grandioso Pai, Deus de Israel, maravilhoso, na segunda cheia do templo. Eita, obrigado, Deus. Assim como aconteceu, grandioso Deus, maravilhoso Pai, na cheia do templo, mostrada pelo Senhor para Israel. Assim como em Atos 2. O Senhor encheu o templo, Pai. Ali em Pentecostes, meu Deus maravilhoso, meu grandioso conselheiro, príncipe da paz. Assim como quando o nosso irmão foi e nos deixou aqui o Consolador e ele não veio de imediato, nós fomos para o templo. E nós ficamos orando, clamando, louvando e pedindo, e pedindo, e pedindo, e pedindo, e pedindo, como a tua palavra diz. O Senhor fez a quarta cheia do templo. O Senhor nos enviou o teu Consolador. O Senhor enviou as tuas línguas e os teus dons maravilhosos. Senhor, assim como aconteceu lá, nós pedimos que renove essas forças, essas energias e essa cheia com teu Espírito Santo, grandioso Pai. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, enche-nos mais uma vez, transborda-nos mais uma vez, nos dá, Senhor, capacidade de suportar os desejos, os desígnios da carne e adorar e louvar e dar espaço verdadeiro para a alma, para o espírito dominar, para que nós tenhamos cada dia mais comportamentos parecidos com o comportamento do nosso irmão Jesus Cristo, parecidos com o teu comportamento, parecidos verdadeiramente com o comportamento do Santo Espírito de Deus. Grandioso Deus, enche-nos assim como o Senhor encheu a casa todas as vezes com Moisés.
assim como o Senhor encheu com Salomão, assim como o Senhor encheu lá e está mostrando. Eu não sei se foi com Ezequiel, mas como mostrou para Ezequiel. Assim, Senhor, como o Senhor me deu insight aqui agora, o Senhor encheu a nós, encheu o templo com o teu Santo Espírito em Atos. Nós pedimos que renove a cada manhã, assim como o Senhor renova as tuas misericórdias, renove também o transbordo do teu Espírito Santo em nossas vidas. Assim como eu recebo um abraço, Pai, um abraço bom, apertado e maravilhoso teu todas as manhãs. Eu peço, Pai, abrace todos os teus filhos. Abrace, Senhor amado, em nome de Jesus, com o teu consolador, todos os teus filhos. Encha o templo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Quer falar alguma coisa, Claudinha? Não, tá tudo bem. Tá tudo bem? Beijo no coração. Até amanhã. Claudinha tem 0659 AM, falando sobre prosperidade bíblica. E a gente tem 12:05, direto do trono. Tá joia? A gente vai falar sobre o capítulo 45 de Ezequiel amanhã. É 45? É. Beijo, até amanhã. Até mais tarde. 4 horas a gente tem alinhamento, né, Claudinha? Beijos.